Sabia que, depois dos 70 anos, o nosso corpo pode parar de absorver os nutrientes mais importantes, mesmo comendo bem? Eu também não sabia. Até que um dia comecei a acordar cansado, como se cada noite fosse apenas uma pausa e não um descanso. Sentia as pernas pesadas, o pensamento lento, o ânimo ausente, como se viver fosse um esforço constante, como carregar um corpo que já não respondia. Aos poucos, fui me convencendo de que era assim que envelhecer se parecia. Um processo lento, silencioso, inevitável. Mas estava enganado. O que eu pensava ser o declínio natural da idade era, afinal, uma carência. O meu corpo não estava a desistir. Estava a pedir ajuda. E foi quando entendi isso que tudo mudou. Descobri que, mesmo aos 90, ainda era possível sentir energia, caminhar com firmeza, pensar com clareza e, sobretudo, acordar com vontade de viver o dia. Tudo isso graças a algo que parece pequeno, mas que tem um impacto enorme: 5 nutrientes. Simples, acessíveis e essenciais, mas muitas vezes ignorados. Não estou aqui como médico. Estou como alguém que passou pelo mesmo que talvez esteja a sentir agora. A fadiga constante, as dores sem explicação, a memória que falha nas horas mais impróprias, a vontade de fazer, mas sem força para começar. Durante anos pensei que era apenas a velhice a bater a porta, mas um médico, num gesto simples, pediu-me análises e disse-me algo que nunca mais esqueci. O seu corpo não está doente. Está subnutrido. A palavra chocou-me. Eu comia bem. Não faltava comida na mesa. Mas ele explicou. A partir dos 70, o nosso sistema digestivo muda. A absorção de vitaminas como a B12, a D, o magnésio e outros nutrientes essenciais torna-se menos eficiente. Mesmo comendo alimentos saudáveis, o corpo pode não conseguir retirar tudo o que precisa. E assim, aos poucos, instala-se o cansaço, a confusão mental, a dor muscular, a irritação. Tudo sinais de que algo falta, mas que quase ninguém ensina a reconhecer. Foi então que iniciei uma nova etapa, sem dietas radicais, sem medicamentos em excesso, apenas 5 nutrientes, 5 aliados silenciosos que começaram a reconstruir por dentro aquilo que eu pensava já perdido. Ao longo deste vídeo, vou partilhar consigo quais são esses 5 elementos que mudaram a minha forma de envelhecer. Não são mágicos, não prometem juventude eterna, mas dão algo ainda mais precioso: qualidade de vida, clareza, equilíbrio, vontade. Antes de entrar em detalhes, quero deixar uma verdade clara: envelhecer é inevitável, mas viver mal, isso sim, pode ser evitado. Quantas pessoas conhece com mais de 70 anos que vivem constantemente doentes, tristes, dependentes? E quantas dessas situações poderiam ser suavizadas com simples ajustes nutricionais? A resposta, infelizmente, é muitas. Foi por isso que decidi gravar este vídeo. Porque se a informação que vou partilhar hoje tivesse chegado até mim há 10 anos, talvez tivesse evitado muito sofrimento. E não quero que isso aconteça consigo. Fique comigo até ao fim. Porque além de explicar os benefícios de cada nutriente, vou contar-lhe histórias reais de pessoas como o Senhor Antônio de Madeira ou a Dona Maria de Coimbra, que redescobriram a energia da vida com pequenas mudanças diárias. Este não é um vídeo sobre juventude, é sobre dignidade, sobre autonomia, sobre reencontrar-se no corpo que tem hoje. Agora diga-me, quantos anos tem? De onde nos está a ouvir? Partilhe nos comentários. Quero saber a sua história. Talvez juntos possamos mostrar que os 70, os 80 ou mesmo os 90 ainda podem ser os melhores anos da sua vida. Sem mais demoras, vamos ao primeiro nutriente que transformou a minha vitalidade: a vitamina D. Durante muito tempo, conhecia-a apenas como a vitamina do sol, algo que, em teoria, obtínhamos naturalmente apenas por sair à rua. Mas aos 90 anos, descobri que a realidade não é tão simples assim. A vitamina D desempenha um papel silencioso, mas profundo, no nosso corpo. É ela que ajuda a fixar o cálcio nos ossos, que fortalece o sistema imunitário e, o que muitos ignoram, influencia diretamente o nosso humor. Sim, o nosso estado de espírito.
Sentia-se embaixo sem motivo. Mais sensível. Menos motivado. Nem sempre é solidão ou depressão. Às vezes, é apenas carência de vitamina D. Foi o que aconteceu com Dona Teresa, uma senhora de 78 anos que conheci em Faro. Depois de perder o marido, ela passou a maior parte dos dias dentro de casa. Sentia-se triste, mas atribuía isso ao luto, até que começou a ter quedas frequentes. Uma vez tropeçou numa toalha de cozinha, noutra ao levantar-se do sofá. As dores nos ossos tornaram-se persistentes. E a energia, praticamente inexistente. A filha, preocupada, levou-a ao centro de saúde. O diagnóstico foi claro: deficiência severa de vitamina D. O médico explicou que, com a idade, a pele perde a capacidade de sintetizar vitamina D através do sol. E que, em Portugal, apesar da abundância solar, muitos idosos vivem em interiores, seja por segurança, por hábito ou por falta de companhia para sair. Começaram então um pequeno plano: 15 minutos por dia na varanda. De manhã, alimentos fortificados com vitamina D. Suplementação controlada, orientada pelo médico de família. Em poucas semanas, Dona Teresa sentiu algo mudar. A tristeza constante deu lugar a uma leveza. As pernas, antes trêmulas, agora firmes. Dormia melhor. Sentia-se mais desperta durante o dia. E o mais bonito foi ouvi-la dizer: já não me sinto uma planta de interior. Voltei a crescer para o sol. Estudos confirmam: mais de 70% dos idosos têm níveis baixos de vitamina D, sem o saberem. E isso traduz-se em fragilidade óssea, maior risco de quedas, dores musculares inexplicáveis e até mais episódios de tristeza e apatia. Como obter esta vitamina tão essencial? A forma mais eficaz é através da exposição solar sem protetor solar, em áreas como braços e pernas, por cerca de 10 a 20 minutos por dia, dependendo da pele e da estação, mas nem sempre é possível. O inverno é longo em algumas regiões, a mobilidade é reduzida, a pele envelhecida já não responde da mesma forma, há medos legítimos de quedas ao sair sozinho. Por isso, muitos médicos recomendam a suplementação, sempre com orientação profissional. Há também boas fontes alimentares: peixes gordos como a sardinha e o salmão, gemas de ovo, leite e iogurtes fortificados, cogumelos expostos ao sol. No meu caso, comecei com um suplemento diário de 1000 UI, tomado ao pequeno almoço. Não foi imediato, mas ao fim de 3 semanas, a diferença era clara. Os joelhos deixaram de ranger, o humor estabilizou e eu já não precisava agarrar-me aos móveis para me levantar. A vitamina D foi o meu ponto de partida, porque quando os ossos se erguem e o espírito se ilumina, tudo o resto começa a alinhar-se. A vitamina B12 foi o segundo pilar da minha transformação. Costuma ser chamada de a vitamina da energia. Mas, na verdade, ela é muito mais do que isso. A B12 é essencial para o funcionamento do sistema nervoso, para a produção de glóbulos vermelhos e para a manutenção da memória, da atenção e da clareza mental. No entanto, à medida que envelhecemos, o corpo deixa de conseguir absorvê-la com eficácia mesmo que a nossa alimentação seja equilibrada. O estômago já não produz o mesmo ácido gástrico. A absorção intestinal diminui. E, de forma quase invisível, a deficiência instala-se. No meu caso, comecei a esquecer pequenas coisas. Palavras simples. Compromissos marcados. Os nomes dos netos. Achei que fosse normal. Coisas da idade, pensei. Mas o ponto de viragem chegou ao observar o que aconteceu com o Sr. Manuel, um amigo antigo lá de Porto, com 82 anos. Antigo professor de filosofia, homem culto, de memória afiada. Começou a repetir frases, a perder o fio da conversa, a confundir dias e lugares. A família entrou em pânico. Pensaram logo em Alzheimer. Em demência. Levaram-no ao médico. Fizeram testes. E a surpresa foi total. Nada de neurodegeneração, apenas uma grave deficiência de vitamina B12. Iniciou um plano simples. Injeções semanais durante o primeiro mês, seguidas de suplementação sublingual. 2 meses depois, Manuel voltou ao seu ritmo. Voltou aos debates com os antigos colegas,
As leituras longas e aos domingos com os netos a discutir história. Ver aquilo foi uma revelação para mim. E o médico disse algo que me ficou gravado. A mente também precisa de alimento. E às vezes, é só isso que está a faltar. A deficiência de B12 é mais comum do que se pensa, especialmente em pessoas com mais de 65 anos. Os sintomas são silenciosos: cansaço inexplicável, sensações de formigueiro nos pés ou mãos, esquecimentos recorrentes, irritabilidade, dificuldade de concentração. E o mais perigoso é que muitos destes sinais são confundidos com envelhecimento natural, o que atrasa o diagnóstico e aumenta o risco de danos mais profundos. Onde se encontra a B12? Apenas em alimentos de origem animal: carne, peixe, ovos, leite e derivados. Para quem é vegetariano ou tem má absorção, o meu caso, a suplementação é essencial. Existem formas eficazes de consumir: cápsulas de alta absorção, gotas sublinguais, que não precisam passar pelo sistema digestivo, injeções em casos de deficiência severa. No meu dia a dia, tomo a versão sublingual todas as manhãs, com um copo de água. Sinto a diferença na clareza mental, na organização dos meus pensamentos e até na confiança ao falar. O Sr. Manuel certa vez disse-me: é como se alguém tivesse limpado o pó das prateleiras da minha cabeça. E eu não podia descrever melhor. Portanto, se ultimamente sente que está mais confuso, mais lento, se o seu humor oscila sem razão, pode ser o seu corpo a pedir vitamina B12. E a boa notícia é que, com orientação médica e consistência, a mente pode voltar a brilhar. O terceiro nutriente que mudou a minha vida foi o magnésio mineral, que me devolveu o sono e acalmou o meu corpo. Durante anos, pensei que as minhas noites mal dormidas eram apenas parte do processo de envelhecer. Acordava 3, 4 vezes. Sentia cãibras nas pernas, pensamentos acelerados no momento em que o corpo pedia silêncio. E no dia seguinte, o peso, o cansaço, a irritação. Mais de 300 reações bioquímicas no corpo humano. Ajuda a relaxar os músculos, a acalmar os nervos, a regular o ritmo cardíaco e, acima de tudo, a promover um sono reparador. Conheci a história da Dona Maria, 76 anos, de Coimbra. Uma senhora simpática, avó de 6 netos que adorava bordar, mas já não tinha energia para nada. A sua neta, estudante de enfermagem, começou a reparar nos sinais: insônia persistente, tensão muscular, irritabilidade fora do comum e uma fadiga que se acumulava, mesmo sem grandes esforços. Com o acompanhamento do médico de família, iniciaram a suplementação com magnésio. Além disso, ajustaram a rotina: ceia leve com uma sopa ou ovo cozido, infusão de camomila ou tilha, um comprimido de magnésio cerca de 30 minutos antes de dormir. Nada de televisão ou telemóvel na cama. Na primeira semana, pouca diferença. Na segunda, já dormia 4 horas seguidas. E na terceira, voltou a dormir a noite inteira. Algo que não acontecia há quase 10 anos. Hoje, Dona Maria diz que acorda como antigamente, com vontade de abrir as janelas e sentir o cheiro da manhã. No meu caso, o magnésio foi a peça que faltava para o descanso ser real. As cãibras sumiram. O sono ficou profundo. O corpo, leve. O déficit de magnésio é comum entre idosos por vários motivos: dieta pobre em vegetais e frutos secos, estresse crônico, uso de certos medicamentos, como diuréticos, diminuição da absorção intestinal com a idade. Os sintomas nem sempre são óbvios, mas podem incluir dificuldade em dormir, dores musculares sem explicação, palpitações, sensação de ansiedade sem motivo, cansaço mesmo após repouso. As fontes alimentares incluem espinafres, couves, abacate, amêndoas, nozes, sementes de abóbora, chocolate preto, com moderação, leguminosas como feijão e grão de bico. No entanto, mesmo com boa alimentação, muitos idosos beneficiam de suplementação. Hoje em dia, há várias formas: cápsulas, pó para dissolver em água, combinações com melatonina ou valeriana para potenciar o efeito relaxante,
Um conselho que sigo todos os dias. Torne a sua noite sagrada. O corpo cura-se durante o sono, e o magnésio é o guardião desse sagrado. Portanto, se tem tido noites difíceis, sensações estranhas nas pernas ou simplesmente acorda exausto, considere este mineral. Ele não vai mudar a sua idade, mas pode mudar a sua noite. E quando se dorme bem, tudo no dia seguinte parece possível. O quarto nutriente que mudou a minha vida foi o ômega 3, a gordura boa que despertou a minha mente e suavizou as minhas articulações. Durante muito tempo a palavra gordura assustava-me. Fui educado a evitá-la, a tratá-la como inimiga da saúde. Mas há gorduras e gorduras. E o ômega 3 é uma das mais valiosas que podemos oferecer ao nosso corpo, especialmente depois dos 70. O cérebro humano é composto por mais de 60% de gordura, e uma boa parte dessa estrutura depende dos ácidos gordos EPA e DHA, presentes no ômega 3. Eles são essenciais para a comunicação entre as células cerebrais, para o controle da inflamação, para a saúde do coração e para o bom funcionamento das articulações. Conheci a importância desta gordura através da história do Sr. Antônio, 85 anos, pintor reformado da Madeira. Durante décadas, a sua vida foi feita de pincéis, cores e telas. Mas, com o tempo, a inspiração parecia ter desaparecido. Disse-me que já não conseguia lembrar-se dos nomes das cores, que os dedos tremiam, que a mente se tornara lenta. É como se alguém tivesse posto nevoeiro dentro da minha cabeça, contou-me. A filha, nutricionista, sugeriu-lhe algo simples: introduzir peixe azul 2 vezes por semana, acrescentar sementes de linhaça e nozes às refeições e, sobretudo, começar um suplemento diário de ômega 3, com alta concentração de EPA e DHA. 3 semanas depois, Antônio voltou a pegar no pincel. Disse que as mãos tremiam menos, que a mente estava mais clara, e o mais bonito, voltou a sorrir ao falar das suas paisagens favoritas. A arte regressara com ela, a alegria. No meu caso, o ômega 3 foi um bálsamo para o corpo e para o pensamento. Antes, sentia os joelhos rígidos, as mãos doridas, as ideias desconexas. Hoje, sinto fluidez nos gestos, palavras. Infelizmente, a maioria das pessoas consome pouco ômega 3. A dieta moderna é rica em ômega 6, presentes em óleos vegetais processados, e pobre nos essenciais ômega 3, criando um desequilíbrio que alimenta inflamações. Os benefícios do ômega 3 são extensos. Reduz inflamações articulares, melhora a memória e a concentração, protege contra doenças cardiovasculares, regula os níveis de triglicéridos, diminui o risco de depressão e ansiedade em idosos. As fontes naturais incluem peixe azul, sardinha, cavala, salmão, atum, sementes de chia, linhaça, preferencialmente moída, cânhamo, nozes. Mas para muitos idosos, essas fontes não são suficientes ou práticas. Daí a importância dos suplementos, que devem ser altamente purificados, com concentrações claras de EPA, DHA, preferencialmente com certificação de qualidade, livres de metais pesados. Eu tomo o meu suplemento de manhã, junto com o pequeno almoço. É discreto, inodoro, mas faz uma diferença imensa. Sinto mais foco nas conversas, menos dor ao abrir um frasco, mais estabilidade emocional nos dias longos. Lembro-me de uma frase do Sr. Antônio: voltei a pintar porque a minha mente voltou a ver em cores. E talvez seja isso que o ômega 3 faz conosco: tira o nevoeiro, lubrifica a engrenagem da vida. Se sente mentalmente cansado, com dores persistentes ou uma névoa a tapar os pensamentos, o seu corpo pode estar a pedir este ouro líquido. O quinto e último nutriente que transformou a minha saúde foi a vitamina C, a minha aliada silenciosa contra gripes, inflamações e o envelhecimento celular. Durante muito tempo, acreditei que a vitamina C servia apenas para evitar constipações. Tomava um sumo de laranja de vez em quando e achava que estava protegido. Mas com a idade, percebi que o corpo já não absorve nem utiliza esta vitamina da mesma forma. E foi aí que tudo mudou.
A vitamina C é um antioxidante poderoso. Atua como um escudo contra os radicais livres, moléculas instáveis que aceleram o envelhecimento das células. Também é fundamental para a produção de colagênio, proteína essencial para manter a pele firme, as articulações saudáveis, os vasos sanguíneos fortes e as gengivas protegidas. Lembro-me bem da Dona Rosa, 80 anos, moradora de Braga e voluntária ativa na paróquia local. Durante o inverno vivia doente. Uma gripe atrás da outra, infecções urinárias, cansaço constante. Apesar de comer de forma equilibrada, a sua filha, nutricionista, pediu-lhe para fazer análises. O resultado foi claro: níveis baixos de vitamina C. A partir daí, começaram uma rotina simples: sumo de laranja ou kiwi todas as manhãs, mais legumes crus nas refeições, suplemento de 500 mg por dia, recomendado pelo médico. A mudança foi visível. Passou um inverno inteiro sem adoecer. Sentia a pele mais hidratada, as gengivas deixaram de sangrar ao escovar os dentes, e até os pequenos hematomas que antes surgiam com facilidade desapareceram. No meu caso, a vitamina C tornou-se parte da minha manhã. Tomo o suplemento logo após o pequeno almoço, com um copo de água. É como dar ao meu corpo um pequeno escudo diário. A deficiência de vitamina C em idosos pode manifestar-se de forma subtis: maior propensão a constipações e infecções, sangramento das gengivas, dificuldade na cicatrização de feridas, pele mais fina e seca, hematomas fáceis. Além disso, ela potencializa a absorção do ferro, especialmente o ferro vegetal, presente em espinafres, lentilhas e grão de bico. Por isso, muitas vezes, ao reforçar a vitamina C, outros aspectos da saúde também melhoram. Fontes naturais de vitamina C incluem citrinos, laranja, limão, toranja, kiwi, morangos, manga, pimento vermelho, brócolos, couve-flor, tomate cru. Mais atenção! Com a idade, mesmo consumindo estes alimentos, o corpo pode precisar de mais. Daí a importância de considerar a suplementação com a dose certa, normalmente entre 500 a 1000 mg por dia para adultos mais velhos, salvo indicação médica em contrário. Dona Rosa disse-me algo bonito. É como se o meu corpo tivesse recuperado o escudo invisível que eu nem sabia que tinha perdido. E isso ficou comigo. Porque, aos 90, percebi que não basta tratar a doença. É preciso fortalecer o terreno. E a vitamina C faz exatamente isso: prepara o corpo para resistir, curar e renovar-se todos os dias. Se tem sentido que o corpo demora mais a recuperar, que adoece com frequência, ou que a pele perdeu o brilho, pode ser um sinal. Talvez, como eu, o que lhe falta não seja energia. É defesa. É regeneração. É vitamina C. Chegamos ao fim desta partilha, mas, para mim, este fim é também um novo começo. Porque o que hoje lhe mostrei não é uma fórmula mágica. É o testemunho real de que, mesmo com 90 anos, é possível reencontrar a vitalidade, o foco e a vontade de viver. E tudo isso começou com 5 aliados silenciosos, nutrientes simples, naturais, que o corpo reconhece e agradece. Vamos recapitular juntos. Vitamina D. A luz interior que fortaleceu os meus ossos e clareou o meu humor. Vitamina B12. A energia mental que devolveu fluidez aos meus pensamentos. Magnésio. O mineral do descanso, que acalmou os músculos e serenou as noites. Ômega 3. A gordura boa que lubrificou as articulações e reacendeu a criatividade. Vitamina C. O escudo invisível que me protegeu de dentro para fora. Nenhum destes nutrientes atua sozinho. Nenhum substitui o seu médico, mas juntos, com constância e responsabilidade, podem transformar a sua forma de envelhecer. Porque envelhecer não é apenas acumular anos, é cuidar do corpo onde esses anos habitam. Muitas pessoas perguntam-me: mas preciso mesmo tomar suplementos? E a minha resposta é sempre a mesma. Depende do seu corpo, depende dos seus exames, depende da orientação do seu médico. Por isso, antes de começar, faça uma avaliação.
Uma análise de sangue simples pode revelar muito. Talvez esteja a viver com déficits silenciosos há anos. E talvez a solução esteja mais perto do que imagina. Não se trata de tomar cápsulas às cegas. Trata-se de identificar o que falta e preencher esse espaço com cuidado e consciência. Porque o corpo não grita, o corpo sussurra. E quem o escuta, vive melhor. Outra pergunta comum é: e se eu me esquecer? E se for difícil manter a rotina? A resposta está na organização e no hábito. Use um organizador semanal de comprimidos. Tome os suplementos sempre à mesma hora. Eu escolhi amanhã. Associe-os a uma rotina, após o pequeno almoço, por exemplo. E, sobretudo, seja paciente. Os resultados não aparecem em 2 dias, mas aparecem. Tal como uma planta não floresce no dia a seguir a semente, o corpo precisa de tempo para responder. E enquanto isso, cuide também do que alimenta a alma. Caminhe devagar, mas todos os dias. Converse com alguém, mesmo que seja só um vizinho ou o padeiro. Leia um poema. Ouça uma música antiga. Feche os olhos e sinta o sol na pele. Porque saúde não é só ausência de dor. É presença de alegria, de movimento, de esperança. Eu sei, porque estive do outro lado. Se me tivesse rendido à ideia de que já era tarde demais, talvez hoje não estivesse aqui a falar consigo. Mas a verdade é esta: nunca é tarde para cuidar de si. O corpo ainda respira, ainda sente, ainda pulsa com vontade de viver. Talvez precise apenas de uma pequena ajuda, de uma vitamina, de um gesto, ou, quem sabe, de uma simples decisão. Hoje quero deixar-lhe um convite. Escolha cuidar de si, como quem cuida de algo precioso, porque aos 70, 80, 90, o seu corpo é a sua casa e merece ser tratado com respeito, ternura e atenção. E agora diga-me, quantos anos tem? Há algum suplemento que já usa e que mudou a sua vida? Partilhe nos comentários. Quero ouvir a sua história. Quero que esta conversa continue, porque há sempre alguém que precisa ler o que tem para dizer. Se este vídeo tocou em algo dentro de si, partilhe-o com quem ama, com aquele amigo que já não dorme bem, com aquela tia que se sente sem forças, com aquele avô que acha que já não há mais o que fazer. Partilhe, porque viver bem é possível. Mesmo aos 90, mesmo com rugas, mesmo com histórias antigas. Eu sou a prova disso. E talvez, se me permitir dizer, Lô, você pode ser também.